Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Renata Ribeiro, sou delegada da Polícia Civil. Atualmente eu presto serviços na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente da cidade de Belo Horizonte. Na data de hoje, 18 de maio, nós vamos reunir representante do Ministério Público e representante da Polícia Civil de Minas Gerais com o objetivo de mobilizar toda a sociedade com o objetivo de enfrentar os crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Vou chamar agora nossos convidados de hoje, a doutora Elisa Moreira, delegada de polícia, e o doutor Casé Fortes, promotor de justiça. Doutora Elisa. Oi, doutora Renata. Ei, doutora, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Contemporâneas, né, de Academia. Que bom revê-la, brilhando tanto. Parabéns pelo trabalho. Bom, muito bom ter a oportunidade de ter essa conversa hoje aqui com você e com o doutor Casé. Ó, ele mandou aqui que ele não está conseguindo participar. Deixa eu tentar convidá-lo aqui novamente. Agora sim. Boa noite, doutor. Tudo bem? Que prazer conversar com o senhor novamente. Prazer todo meu. Boa noite. Vou apresentar os nossos convidados. Doutor Casé Fortes é promotor de justiça em Minas Gerais, curador da infância e da juventude na cidade de Divinópolis. Doutora Elisa Moreira, delegada de Polícia Civil, titular da Delegacia Regional de Contagem, na região metropolitana, e professora de Direitos Humanos. Prazer enorme estar conversando com os dois hoje, na data de 18 de maio, que foi uma data escolhida por dar visibilidade a um crime bárbaro cometido em 1973 contra uma criança de 8 anos de idade, que sofreu violência física e sofreu violência sexual e veio a falecer. Além do objetivo de mobilizar toda a sociedade para poder proteger crianças e adolescentes, na data de hoje, a Polícia Civil realizou também algumas ações direcionadas a essa conscientização. O Departamento de Família lançou hoje a cartilha da Polícia Civil, que foi feita também de forma virtual, encaminhada para todas as unidades policiais de Minas Gerais, disponibilizada no site da Polícia Civil e redes sociais, onde todos podem ter acesso, e é direcionada aos pais para que saibam identificar possíveis sinais de abuso contra crianças e adolescentes, e saber também como conversar com uma criança que se suspeita que ela tenha sofrido um abuso. Além disso, foi feito um vídeo lúdico direcionado para as crianças, para que elas recebessem uma orientação acerca de possíveis violências que elas podem sofrer, tanto presenciais quanto virtuais. Esse vídeo também está disponibilizado na rede social da Polícia Civil e no site da Polícia Civil. Além dessas ações preventivas, dessas ações de orientação, a gente também realizou uma ação para combater os crimes contra a dignidade sexual. Foram cumpridos na data de hoje 14 mandados de prisão em Belo Horizonte e na cidade de Itaúna contra suspeitos de terem praticado crimes contra a dignidade sexual. A respeito desses crimes, a gente obteve alguns dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e em 2019 a gente apurou que 9.284 crianças foram vítimas de algum crime sexual. Isso significa que em 2020, a cada dia, 20 crianças sofreram algum tipo de abuso. Em 2021, em 2019, em 2020, 8.642 crianças foram vítimas de algum crime sexual. Isso significa que a cada dia 20 crianças ou adolescentes sofreram algum abuso sexual. Em 2021, os dados obtidos de janeiro até abril, a gente verificou que 2.431 crianças foram vítimas de algum crime sexual, ou seja, a cada dia 20 crianças sofreram algum tipo de abuso. A gente verificou que dessas vítimas, 84,58% são vítimas do sexo feminino e 14,52% vítimas do sexo masculino. No que diz respeito à natureza desses crimes, a gente verificou que durante a pandemia,
No ano de 2020, agora no começo do ano de 2021, a gente observou uma redução no que diz respeito às denúncias de crimes contra a dignidade sexual ocorridos de forma presencial. O que não ocorreu no que diz respeito aos crimes de violações virtuais, crimes cibernéticos. A gente realmente pode verificar que isso aconteceu, doutor Cazé. A gente pode falar que durante a pandemia, em que pese a gente ter tido uma diminuição desses delitos presenciais, a gente teve um aumento desses crimes virtuais? Doutora Renata, boa noite de novo, prazer, doutora Elisa. Olha, é o que tudo indica. Porque, veja bem, um dos principais canais, talvez o principal canal para que nós tomemos conhecimento de abusos sexuais intrafamiliares é a escola, são os professores. E esse canal está fechado. São inúmeros os prejuízos e esse é um dos mais danosos, né? Então é bem possível, nós só vamos saber isso com mais segurança no futuro, que em 2020 e 2021 nós tenhamos tido muitos abusos aí dentro de casa que ficaram... Isso é uma coisa que me angustia, já adianto, me deixa muito preocupado e triste, mas é possível sim que muita criança tenha ficado em confinamento com o próprio abusador, né? Porque o abuso sexual de crianças acontece, na maior parte das vezes que nós tomamos conhecimento, dentro de casa. Como que esses números caíram? Eu até gostaria muito que tivessem caído realmente, mas não acredito nisso. A gente tem tido notícia disso também. Por um outro lado, a gente viu algumas estatísticas trazidas do ano passado ainda, trazidas pela SaferNet, trazidas também de outros países pelos quais a pandemia passou primeiro ou começou, né, que crimes ligados à internet aumentaram. O que também é lógico, porque muito menino e menina, adolescente ou criança, está mais ligado à internet nessa situação de isolamento social. Bom, boa noite a todos. Tudo bem, doutor Cazé? Muito prazer. Nós não nos conhecíamos, não é? Doutora Renata já dizia antes, contemporânea de Academia de Polícia, muito feliz em vê-la conduzindo de forma tão brilhante investigações tão relevantes nessa seara. Doutor Cazé, quando um pai, uma mãe, um cuidador entrega um dispositivo a uma criança, um telefone celular, um tablet, um notebook, a quais riscos reais essa criança está exposta? Porque nesse momento, como muito bem os senhores falaram, existe um bombardeio, não é, de informações, de uso excessivo de telas. A gente está acompanhando aqui os comentários e pais, mães conversando nesse sentido. Até que ponto essas telas oferecem um risco real a essas crianças e a esses adolescentes? Doutora Elisa, essas telas fazem parte do mundo, a gente tem que aprender a conviver com elas. Eu estou falando isso porque a internet é uma coisa maravilhosa, é coisa muito boa. E ela é como qualquer outro instrumento, bom e ruim, dependendo de quem usa, de quem faz uso para o bem ou para o mal. É claro que quando você entrega na mão de um adolescente ou mesmo de uma criança, dependendo da idade, um instrumento poderoso, tipo esse, isso é um instrumento poderosíssimo, né? Você tem que, junto disso, educar muito, dar muita educação, entregar também várias regras e fiscalização. Essas duas coisas são fundamentais. A educação e a fiscalização. Não acho que embora a gente fale às vezes e tal, não acho que exista essa de mundo real e mundo virtual. Existe o mundo, né? Nós estamos aí e esse instrumento está aí para ficar. Acho que as crianças devem usar a internet sim, mas devem ser acompanhadas de perto e devem ter educação para isso. Eu costumo dizer sempre, e fico repetindo assim, não pode ter senha para pai e mãe. Pai e mãe têm que fiscalizar de perto
os aparelhos de seus filhos menores de idade. É uma questão legal, é o poder familiar, né, que os pais exercem, que, embora se chame poder familiar, deveria se chamar dever, porque é muito mais um dever de garantir os direitos dos filhos. E para isso ele precisa ter acesso ao celular. Tem que pegar o celular lá do adolescente, olhar tudo direitinho, da criança também, né, criança, dependendo da idade que tem celular, porque fora isso nós vamos ter problemas, como temos tido há muito tempo. Todo dia que acontece questões aí gravíssimas, como aquela do estupro virtual, como as questões ligadas à pornografia infanto-juvenil, assédio das mais variadas formas, né? Isso é claro que acontece, porque, olha, uma criança que está com acesso ao mundo inteiro na sua mão, sem vigilância e sem educação, como que não vai dar errado? Tem que dar, não tem jeito. O acesso à internet para uma criança é como se largasse ela no meio de Belo Horizonte, ou de São Paulo, ou do Rio, né? Ela vai estar ali à mercê de qualquer tipo de abordagem, boa e ruim. Mas pela sua própria natureza, ela é mais suscetível a aprender e para isso está mais aberta e vai acreditar em tudo. Quantos e quantos casos nós temos assim, né? Hoje eu estou fazendo... Um amigo meu apelidou e eu acabei adotando, sabe? Maratona de lives, uma atrás da outra. Nós estamos na quinta agora, ainda tem uma depois. E vamos ter outras nos outros dias. E quantos casos eu já falei e já ouvi hoje, causados exatamente por isso que a doutora Elisa falou aí. Você entregar na mão de uma criança um instrumento poderoso como esse, sem a devida educação, sem a devida vigilância. Então, não pode ter, eu gosto de dar esse recado, sabe? Não pode ter senha para pai e mãe. Menor de 18 anos não tem essa de privacidade, não. Em primeiro lugar, segurança. Em primeiro lugar, o poder familiar dos pais a ser exercido em favor daquele menor de idade. Doutor, e como é que esses criminosos costumam se aproximar dessas crianças, desses adolescentes? Como é feito esse primeiro contato? Como é que essa criança é atraída, ou esse adolescente é atraído para esse tipo de situação? Nós tivemos a ocasião de examinar vários casos desses durante a CPI da pedofilia e teve até um curso muito interessante, muito legal, que foi no FBI, na parte que eles chamam de Innocent Images, que é só sobre pornografia infanto-juvenil, mas também tem a parte que trata da investigação proativa eletrônica e do assédio malicioso, do grooming, né? Bem, acho que hoje em dia, felizmente, as pessoas já conhecem a ação desse criminoso, que tem prazer não só em praticar um abuso, mas no próprio ato de conquistar a criança, de fazer aquele jogo, né? Quando uma criança que entre numa sala de bate-papo, hoje em dia é menos comum, mas já existiu muito, ou começa a conversar na internet, ela com certeza vai ser, se falar lá, sou uma menininha de 12 anos, vai ser assediada muitas vezes de uma forma grosseira, né? Mas os piores nem sempre são esses que assediam de forma ostensivamente grosseira. Geralmente, já foi feito até um estudo para se isolar as etapas que esse praticante do internet grooming usa para chegar, as etapas mais comuns que ele usa para chegar a conquistar uma criança ou adolescente. Eu vou até mostrar um quadro, vou virar aqui o tablet, ver se dá para enxergar. Eu esqueci, nós estamos no Instagram, então vai ficar tudo ao contrário. Não dá. Mas eu vou falar aqui para a gente. A primeira etapa é a seleção da vítima. Ele vai conversar com várias pessoas e quando alguém corresponder a essa atuação dele, nessa abordagem, ele
Ele vai ver a idade, se é do jeito que ele pretende, e também uma coisa muito importante, se essa criança ou adolescente está cercada da devida proteção, se ela é fiscalizada, que aparelho ela usa para falar, se os pais estão olhando juntos, porque senão ela é uma ótima vítima, ela é uma vítima preferencial, porque ela está negligenciada. A negligência abre as portas para todo tipo de violência, inclusive por abuso através da internet. Aí ele começa com uma conversa educada, falando de valores, de coisas bonitas, de religião, disso, daquilo, outro, e a partir daí, que vai fixando essa relação, ele vai devagarzinho chegando em assuntos relacionados a sexo, né? Fala de amizade vai pulando para sexo, até que já começam a falar disso abertamente, piadinha. Muitas vezes a pornografia infantil é usada nesse momento, ou seja, ele envia aquele material para mostrar para uma criança, olha, você pode fazer, porque outras crianças fazem. Né? Usam até a pornografia infantil simulada. Esse é o motivo pelos quais a gente fez questão de incluir essa situação de pornografia infantil simulada dentre os crimes da lei da pornografia infantil, né? Até que chega ao abuso sexual propriamente dito. É um trabalho que pode levar meses aí, e eles gostam disso, sabe? Tem sites na internet que ensinam a fazer isso. Tem fóruns sobre esse grooming, esse assédio, assim, esse joguinho de gato e rato, sabe? E o abuso pode ser marcar um encontro, ou pode ser pelo computador, com fornecimento de fotos. Nós tivemos vários casos desse aqui, né? Hoje em dia a gente tem aí, bem, é uma situação diferente, né? Aquela da chantagem, que é o estupro virtual. Essa questão que o senhor falou, doutor, dos pais não terem acesso e de perguntar, quando a gente tem acesso aqui, né, aos aparelhos celulares das vítimas, quando isso é trazido aqui pra gente, a gente vê que na maioria dos casos eles instruem as vítimas a irem apagando as conversas. Então, eles vão falando assim, apaga essa foto, apaga esse vídeo. A Polícia Civil tem meios de investigação, de obter isso de outras formas, mas isso de apagar, isso dificulta muito, até mesmo para o pai poder identificar, porque ele vai ver ali, às vezes, uma conversa com um indivíduo que ele acredita que seja da mesma idade da criança, porque eles usam fotos de criança, eles usam, às vezes, termos e frases que crianças falam. Então, o pai, quando ele tem acesso àquilo ali, ele vai achar que é uma conversa normal. Agora, se ele estiver realmente bem atento a essas conversas, aos celulares, que o senhor falou, é extremamente importante, e hoje em dia a gente tem meios para poder monitorar o telefone dos nossos filhos, mesmo à distância. A gente tem aplicativos gratuitos que a gente consegue. Tem que fazer para quem tem filhos e que está usando aparelho celular. É imprescindível que você saiba tudo que a criança está fazendo, e mesmo sem pegar o telefone dela, você consegue ter acesso a isso. E muitos casos que a gente descobre, infelizmente, às vezes, casos que já chegou a acontecer, às vezes algum tipo de abuso presencial, ou às vezes algum tipo de abuso virtual também, porque a gente já teve condutas tipificadas aqui como o chamado estupro virtual. Na verdade, não existe essa conduta típica, mas a gente conseguiu configurar o crime de estupro ocorrido pelo meio virtual. E quando acontece é porque o pai percebeu talvez alguma alteração de comportamento no filho, ou às vezes essa conduta de usar o celular escondido do pai e da mãe. Não usar na frente do pai e da mãe o celular, não usar o tablet. Então, essa questão, eu vejo na prática aqui diariamente, essa questão que o senhor falou, quanto isso é importante dos pais estarem atentos e de monitorarem os dispositivos informáticos das crianças. Mas sabe que o simples fato de os pais monitorarem ostensivamente, não que não seja excelente a gente tendo os aplicativos para monitorar remotamente, mas eu sempre recomendo, porque muita gente não tem muito conhecimento para isso, pais e mães que não entendem, né?
Mas o fato, e também tem a vantagem de quando você monitora ostensivamente, você está dando o recado. Eu sempre falo essa questão, especialmente 18 de maio. É dia de dar o recado, de falar, ó, nós estamos tomando conta, nós estamos de olho, nós estamos atentos. O ato de estar atento e manifestar ostensivamente essa atenção, acredito que é muito salutar para a prevenção. O que é ótimo se a gente consegue pegar bandidos dessa natureza. Ótimo, acho uma beleza. Perfeito, mas melhor mesmo é que não aconteça. Era exatamente isso que eu ia acrescentar. Eu acredito que o fato dos pais, cuidadores, ou as pessoas que estão próximas, cuidando mesmo daquela criança, interferirem de forma imediata e a criança perceber esse controle, é muito mais favorável à criança do que qualquer outro meio, porque naquele momento, naquele ato, também está se passando uma mensagem de amor, de cuidado, de zelo, de estamos juntos, de você pode se abrir comigo. Eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, seus avós, suas tias, enfim. Alguém que está aqui para que você possa conversar, não é? Eu sinto hoje, não sei se os senhores concordam comigo, que muitas vezes o diálogo nas casas está se perdendo. Muitas vezes por conta dos nossos meios virtuais, né? Chega em casa, é muito comum nós percebermos uma família, cada um no seu dispositivo eletrônico. Mundo, ó. Todo mundo, né? Isso acomete de alguma forma, acomete porque é quase que uma doença, um mal do novo século, acomete a todos nós. E o que é importante na conexão de uma família ou de um núcleo familiar, seja ele como se presente, apresente ele como ele for, perde-se muito essa conexão. Então eu percebo que quando você traz para você esse zelo, esse cuidado, essa observação da prática da criança, você também está dizendo, estamos juntos, estamos entendendo o que está se passando com você. Eu concordo, é isso mesmo que eu estava falando, é a proteção e essa demonstração. Acho que tem que ser ostensivo. Ó, estou tomando conta mesmo e eu estou fazendo isso porque eu gosto de você. Eu gosto de você e não quero que aconteça nada de ruim, por isso eu estou fazendo o meu papel de pai. Eu sou teu amigo, minha mãe sempre falava isso. Eu sou muito sua amiga, mas antes de ser sua amiga, eu sou sua mãe, então você me encara como uma amiga que manda em você. Essa orientação é indispensável, até porque a criança ela não vai usar só o dispositivo informático dentro da nossa casa. Então, se ela vai para a casa de um coleguinha, ou às vezes ela vai à escola, algum outro local que ela vai ter acesso, ela tem que saber os riscos que ela está exposta quando ela acessa determinado conteúdo. Então, essa conversa que a doutora Elisa falou, essa proximidade, esse carinho de ter com o filho, de falar, olha, eu estou aqui, você vai usar? Então, você vai ter que saber como usar e me procurar se alguma coisa acontecer. Isso é indispensável. Até para a criança saber que se alguma coisa de errado acontecer, ela vai ter a quem buscar ajuda. Porque a maioria dos criminosos que buscam a criança nesse sentido, eles criam um sentimento, muitas vezes, de culpa naquela criança e de ameaça que ela, às vezes, ela não vai querer nem contar para o pai e para a mãe aquilo que está acontecendo, com medo dela ser punida de tanto que a pessoa fala com ela que aquilo que ela fez é errado. E muitas vezes essas pessoas suprem a atenção que ela não tem dos pais, não só da criança, mas do adolescente também. Eles dão aquela conversinha lá do grooming, para isso, eles buscam aquele jogo, eles buscam saber qual o ponto fraco, o que está faltando aqui, vou ocupar essa lacuna, vou oferecer a essa pessoa, esse menino, essa menina, aquilo que ela não está tendo em casa. E aí conquista a confiança para passar a realizar seu abuso e etc. Mas... Quando, infelizmente, não dá certo essa prevenção, quando, infelizmente, um adolescente, principalmente, é vítima de um crime sexual, um crime contra a dignidade sexual, seja ele qual for também, o que o senhor verifica na prática, a doutora Renata também, que está muito mais ligada a essa temática, de mais comum? Quais são os tipos penais que nós verificamos como, infelizmente, mais comuns nessa situação? Quer falar, Renata, primeiro? O que a gente verifica aqui, infelizmente, são que muitas condutas que às vezes iniciam no meio virtual,
elas vão acontecer também presencialmente. A gente vê casos, né, de crimes contra a dignidade sexual cometidos na internet, pessoas que orientam a criança a manipular o próprio corpo, então isso se configura como um crime de estupro, e muitas vezes estupro de vulnerável, cada vez crianças mais jovens, e também presenciais. Então, crianças que às vezes saem de casa, sem o pai ficar sabendo, essa questão de não ter, talvez, essa proximidade. Então, a gente tem muitos casos de adolescente que foge de casa à noite, ou sai no momento que o pai não está em casa e vai encontrar com uma pessoa que ela conheceu na internet, porque na internet nada é aquilo que parece ser. Então, você está vendo ali a foto de uma pessoa que parece ter sua idade, presencialmente, aquela pessoa ali pode ser completamente diferente, você não sabe a que situação e a que risco. Normalmente é. Exatamente. A que risco que essa criança vai estar exposta. Então, assim, infelizmente, a gente tem um número grande de condutas de crimes e na maioria dos casos, estupro de vulnerável mesmo, crianças muito jovens que são vítimas desse tipo de delito que começam com uma conversa no meio virtual. E às vezes a gente... tivemos um caso, foi exatamente isso aí, uma turminha de crianças, porque não eram só crianças, não tinha adolescentes também, né? Mas o mais velho tinha 16 anos, né? Mas tinha várias meninas de 12 anos, se reuniram, conseguiram um carro e foram para um motel. Tudo errado, inclusive o motel foi processado, claro, porque permitiu a entrada de uma turma de menores, sinal que não exerceram uma vigilância, não pediram o documento correto, e houve estupro de vulnerável, sim, como ato infracional, porque era todo mundo menor. Mas isso, infelizmente, é comum, mas é fruto da falta de educação, gente. Muitas vezes do próprio pai. Isso é óbvio, né? Não preciso nem ficar falando. Mas uma coisa que eu queria relatar aqui, que eu tinha notado. Crianças são abusadas normalmente dentro de casa, porque é lá que elas estão e são poucas as pessoas que têm acesso a esse ambiente, né? Mas também tem aqueles casos de quando ela já se torna adolescente ou pré-adolescente e já se acha adulto e sai para esse tipo de situação. A internet muitas vezes começa dessa forma. A pessoa entra em contato com ela na internet para convencê-la, ó, você não é mais criança, você já é uma moça, etc. Você já é um rapaz, você pode vir, vamos encontrar, e etc. Foi assim que aconteceu nesse caso que eu relatei aí, esse que reuniu o grupinho para ir no motel, sabe, gente? Agora, vocês já viram, eu queria te perguntar, vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com os sites de ativismo pró-pedofilia? São aquelas pessoas que pregam relação sexual com criança de uma forma ostensiva, né? Porque eu sabia da existência disso há muito tempo que eu tinha visto, mas ultimamente eu tenho tido... Parece que isso está chegando mais perto da gente. Né? Já receberam alguma notícia dessa? Da Nambla, ou da Martigin, que são as mais conhecidas? São organizações que pregam o sexo com crianças. Inclusive perfis, não é, em redes sociais como Instagram. Eu recentemente, não sei nem se eu cheguei a mandar para a doutora Renata, foi no último ano, acho que eu cheguei a enviar para outras delegadas daí. Algumas pessoas que me acompanham no Instagram me mandaram fotos assim, absurdas, permitidas pela própria plataforma. E muitas vezes existe esse controle em relação a hashtags, alguma situação, mas a perfis milimetricamente construídos, as plataformas perdem essa administração. É chocante quando nós lemos, né, os relatos e com fundamentação, né, com começo, com meio, com fim, com apoiadores. Essas organizações são muito antigas. É assustador. E sim, as que são ostensivas, porque tem muitas que são ocultas. Mas nós tivemos ocasião de ver filmes feitos por agentes infiltrados, né, de reuniões onde eles pregam e fazem não só a apologia, mas argumentam aquela situação, né? Tem
a organização que tem como, né? Sex before 8 or else it's too late. Sexo até os 8, senão é tarde demais. E isso me parece, eu tive essa impressão, por isso que eu estou perguntando, que está chegando mais perto da gente. Eu acho importante as pessoas saberem que existe isso. Tem muita gente que vai na internet dizer que não, que tudo bem, que pode ser assim mesmo, que a criança pode ter relação sexual, que está errado tudo que a gente sabe disso, que é um absurdo a questão de estabelecer uma idade, como estabelece o artigo 217A, né? Tem seus símbolos próprios, tem publicações, tem sites, isso tudo aqui no Brasil eu entendo que é crime, o simples fato de haver essa argumentação, porque se está ali fazendo apologia ao crime de estupro de vulnerável. E apologia ao crime, evidentemente, é crime também, né? A gente teve a oportunidade de ver que uma vez durante uma apreensão, era uma espécie de site, mas vinha junto com um manual. Era realmente parecia um manual de pedofilia que ensinava como abordar a criança para você ter relação sexual com ela. E era uma coisa que parecia um tutorial mesmo, era um passo a passo, uma coisa que deixou a gente bastante chocada. Manual para pedófilos. Teve um que e tinha em inglês e tinha a tradução em português no material que a gente aprendeu. E com desenhos e mostrando a criança, e era realmente como se fosse mesmo um passo a passo, e a gente ficou impressionado de como que alguém formula um tipo de documento desse, e isso é divulgado, e é compartilhado, e se ensina ainda com fotos e vídeos de crianças sendo submetidas àquela situação. Então, é uma situação que eu acho que antes de trabalhar nessa unidade policial, eu não tinha noção de que isso acontecia com tanta frequência. E infelizmente, cada dia que passa, a gente sente que está mais perto. E mais sofisticado, não é? E mais delicada a forma dessa aproximação, e mais denso o conteúdo disso, e uma conduta cada vez que nos deixa com maior perplexidade. E eu estou acompanhando aqui alguns comentários, tem uma dúvida muito relevante, acho muito importante falarmos sobre isso, como denunciar? Se alguém está verificando, está lá mexendo na internet, aparece um site que fala esse tipo de coisa, ou que faz apologia, quais seriam os canais adequados para que essa pessoa possa informar as autoridades daquilo? Pois é. Pode falar, doutor. Primeiras damas. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, a gente tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos, mas a gente tem meios digitais também de fazer essa denúncia. O doutor falou mais cedo da SaferNet, que disponibiliza esses canais de denúncia também, e na própria plataforma de rede social. O Facebook e o Instagram costumam retirar esse tipo de conteúdo quando verifica, mas não é sempre que isso acontece. Doutor mesmo, a doutora Elisa fala de páginas que já viram no Instagram que mencionam isso. Agora, o seu filho foi vítima. Eu acho que a gente tem dificuldade, muitas vezes, né, de terem apagado tudo. Antes de chegar à delegacia, apagam tudo antes de comparecer à unidade policial. Junte todas essas conversas, esses prints, compareçam à unidade policial, ou se na sua cidade, às vezes a polícia militar, o conselho tutelar, mas busque denunciar, porque é importante que às vezes não é só o seu filho que está sendo vítima daquela situação, mas outras crianças também estão sendo aliciadas, e quando a gente vai pegar uma situação dessa, quando a gente descobre, a gente vê que tem muitas crianças, e às vezes do Brasil inteiro, sendo aliciadas e sendo submetidas àquela situação. Sempre tem, é sempre uma rede. E assim, falando em termos gerais, a gente sempre pensa e tem que pensar mesmo, né, nessa coleta de provas e que ela seja eficiente, profícua para fundamentar bem uma ação. Mas eu vou só lembrar uma coisa. O que fazer quando acontece alguma coisa dessas com o teu filho, com aquela criança de que você cuida e tal? Duas coisas nós temos que fazer ao mesmo tempo: acolher essa vítima, cuidar dela, ver o bem-estar dela e colher prova, porque isso vai significar o bem-estar de outras pessoas e dela também. Porque
eu vi uma estatística que a criança fica muito traumatizada quando a pessoa que dela abusou ou que fez algum mal a ela não tem qualquer espécie de represália. Né? É porque ela se sente desvalorizada. Ela fala, eu valho tão pouco que a pessoa faz isso tudo comigo e não tem consequência alguma na vida. Tem até uma estatística feita por um médico de Belo Horizonte, o Dr. Raimundo Lippe, que fez essa estatística nesse sentido. Então, é muito importante isso, a coleta de provas digitais, fazer o print de tudo, né? Mas jamais esquecer de acolher e acreditar e dar esse apoio para a vítima. Eu estou falando isso porque eu já enfrentei situações em que pais colocaram a questão que eles entenderam como eu fiz de tudo para manter a prova acima do bem-estar da vítima. Isso a gente não pode fazer, né? Claro que não é o caso que você estava, não, só porque eu lembrei disso, viu, Renata? Mas esse acolhimento é extremamente importante. Uma vez eu estava conversando com uma pediatra e ela me fez essa pergunta. Ela falou assim, olha, uma mãe que pega o celular do filho e vê que ele está assistindo uma pornografia. O que ela faz com relação àquilo? Porque a reação é você querer tomar, é você gritar, é você xingar. O que você está vendo isso? Não pode. E a gente começou... Apaga, exatamente, apaga e assusta às vezes a criança, assusta o adolescente. E a gente conversou sobre isso e a gente chegou a uma conclusão seguinte, é ter esse acolhimento e conversar com o adolescente, porque se você chega, xinga, fala que é errado, a gente sabe como é que adolescente é. Ele vai querer, por que não pode isso? Se você não explica por que aquilo não é adequado, ele vai querer olhar aquilo ali, nem que seja com curiosidade que é natural, às vezes, a idade. E ela fez uma observação de que, em uma conversa com um adolescente, olha, se você subir 5 degraus de uma vez, o que vai acontecer com você? Você vai cair. Se você subir 1 degrau de cada vez, você vai chegar até o final da escada sem se machucar. Então, as fases da vida, elas devem ser observadas. Isso não é adequado para a sua idade neste momento. Vai ser adequado quando você for mais velho. Mas você tem que passar por isso e tem que passar por esse crescimento. A gente não pode pular etapas, apesar de que hoje em dia é tudo tão... A gente tem tanta ansiedade para tanta coisa, a gente tem pulado tantas etapas, às vezes, com crianças, com adolescentes, que me chamou tanto a atenção isso de que a gente tem que observar isso. Se a gente tem redes sociais que são adequadas para determinada idade, vamos observar aquela idade para a criança utilizar a rede social, ou jogos também. Por que eu não posso jogar o joguinho de 12 anos? Porque você não tem 12 anos de idade, ele não é direcionado para você. Então, conversar com a criança e com o adolescente, imprescindível, e fazer esse acolhimento para que ele não queira, por curiosidade, buscar isso de outra forma, ou se sinta repreendido e acabe caindo numa armadilha. Renata, posso falar aqui de uma coisa assim que eu acho sempre importante a gente ressaltar? Mudando um pouquinho, não sei se tem alguma pergunta aí eu recolho, depois eu falo. Tem? Se tiver, pode mandar. Não? É o seguinte, uma vez eu fui numa cidade, eu viajei já pra caramba fazer palestra. Eu adoro viajar e para fazer isso mesmo, tudo bem. E às vezes eu visito assim, os lugares e tal, fui visitar o conselho tutelar daquela cidade. E o conselho tutelar muito arrumadinho, sabe? Organizado e tal, fizeram um mapa da cidade e colocaram alfinetes assim coloridos indicando locais de ocorrência de determinados tipos de violência ou disso ou daquilo outro. E eu notei que tinha uma parte no meio da cidade assim que não tinha nada. Eu falei, por que não tem nada ali, né? Sei lá, uma reserva florestal, um lago? Por que no meio da cidade tem aquele espaço? Ela falou, não, aquilo é um condomínio de gente rica, só tem ricaço ali, e lá é fechado e a gente não entra lá. Lá parece que é mais tranquilo também, uma conselheira falou. Aí eu falei, gente, não é. Vocês têm direito de entrar lá, os conselheiros tutelares. E lá acontece também. Estou falando isso porque mais cedo a gente estava falando até vou aproveitar e mostrar para vocês. Não vou sair do assunto não, só mostrar. Olha que livro legal que eu li esses dias, Poderosos Pedófilos. Fala sobre do Amaury. Isso,
muito legal. Fala sobre uns casos até que eu falei também no meu livro, porque estava lá nessa época. É bom a gente ver outro enfoque do mesmo. Mas estava falando sobre esse livro aqui, e o pessoal pensando assim, esse negócio de Disneylândia do sexo, de prostituição de meninas, acontece só lá. Lá em Belém, lá na ilha de Marajó, que nem a gente foi, em Roraima, em Manaus, né? Mas não é não, acontece aqui também. Aquele abuso sexual intrafamiliar que acontece na casa da pessoa pobre, acontece lá dentro da mansão também. Né? Acontece com gente... acontece muito com os padres, é verdade, mas acontece com outras religiões, com gente que não tem nada a ver com religião. Também. O que há de comum nisso tudo é que são pessoas que usam de qualquer meio para ganhar confiança e ter oportunidade de chegar perto daquilo que eles almejam, que é a criança. Então, qualquer religioso, a princípio, goza da confiança do seu rebanho lá, seja ele pastor, padre, pai de santo, o que for. Né? Então, ele vai ser uma pessoa confiável, você confiaria o seu filho para ele. E ele sabe disso. Então, não existe, eu falei isso uma vez conversando com os padres lá, não existe padre criminoso pedófilo. Existe criminoso pedófilo que é padre. Ele usa aquela... Ou outra coisa. Né? Pode ser escoteiro, pode ser chefe de escoteiro, pode ser professor, pode ser qualquer coisa. Ele usa disso para chegar. A Ana Beatriz Barbosa Silva, autora lá do Mentes Perigosos, a Ana é uma amiga muito querida, ela que escreveu o prefácio do meu livro, e ela fala exatamente isso, quando ela fala dos pedófilos. É o lobo em pele de cordeiro, porque ele quer. Aquele que gosta de criança, que quer chegar perto de uma criança, ele vai usar desse artifício, de se colocar numa situação que gere confiança, para que ele possa chegar. E isso acontece em qualquer lugar. Se a gente pode até falar que exploração sexual ligada à prostituição infanto-juvenil, por exemplo, tem uma ligação estreita com a miséria. Tem. As meninas e meninos são pobres e muitas vezes a própria família estimula aquilo, ou permite, ou faz vista grossa, embora também haja, eventualmente aconteçam casos fora disso. Mas está ligado, sim. Mas abuso sexual, não. Abuso sexual não está ligado a essa questão do que eu observo. Né? Não está ligado a essa questão de miserabilidade. Está ligado, sim, à negligência, pode ser. As crianças que são vítimas preferenciais geralmente não contam com a atenção que deveriam ter. Sim, isso nós percebemos também nos documentos internacionais protetivos, né? Quando pegamos, por exemplo, o protocolo adicional à Convenção de Palermo, que aborda essa vulnerabilidade especial do tráfico de pessoas, de mulheres e crianças em especial mesmo, né? De uma forma muito nichada, geralmente a gente percebe as finalidades: sexual, para fins de trabalho ou para extração de órgãos, por conta da vulnerabilidade desses grupos. Então, nós percebemos, quando pegamos estudos internacionais sobre o assunto, sobre a temática, que sim, existe uma questão muito ligada à questão econômica de como cooptar essas crianças para esse tráfico, essas mulheres também, mas já que a nossa pauta são as crianças, essas crianças para esse tráfico. Só que a gente percebe aquilo que a gente conhece no nosso direito penal das cifras ocultas, a criminologia das cifras ocultas, que muitas vezes por vergonha, por medo de que os meus vizinhos, imagina, descubram né, que a minha filha está sendo violentada virtualmente, ou que Vaidade. ou que o meu tio passou a mão no corpo do meu filho, o poderio econômico vem de forma reversa para silenciar. Então, isso é empírico, não estou nem trazendo dados específicos, não. A gente percebe na nossa prática, no nosso trabalho, como isso é relevante, como esses crimes causam vergonha na vítima, nas famílias que são violentadas. E é muito importante que as pessoas percam essa vergonha, percam esse medo e vejam nas instituições a possibilidade de acolhimento. Eu fico muito orgulhosa em pertencer à Polícia Civil de Minas Gerais e saber que em Belo Horizonte nós temos uma delegacia tão especializada e com profissionais tão qualificados, conheço praticamente todos os delegados e posso dizer, poxa, a gente está avançando. Então, não se calem, não fiquem com vergonha. A Polícia Civil está aqui para ampará-los, para acolhê-los.
E, gente, a vítima não tem culpa. Parece muito óbvio, mas tem gente que precisa ouvir isso. A pessoa que foi violentada não tem que ter vergonha, porque a pessoa que praticou isso com ela, sim. Né? Eu estou falando isso porque domingo à noite eu participei de uma live com uma moça e, eu não, foram várias, então não vai ter esse problema. E ela disse lá na live, né, se ela quiser, ela fala com mais, que foi importante ouvir isso. Ela não ouviu de mim, ela ouviu de outra pessoa. Mas ela estava sentindo o lixo do lixo, porque tinha sido quando adolescente vítima de abuso sexual, adolescente no começo da adolescência, né, com 12, 13 anos de idade. E ela passou vários anos, até quase 20 anos, esse período aí da adolescência, juventude, se sentindo muito mal, se sentindo culpada e sentindo assim, eu não presto mais para nada, eu nunca vou poder ter minha família, eu estou estragada. Ela se sentia assim, como ela disse. E ela precisou ouvir isso. Então eu sempre faço questão de falar, embora seja às vezes meio óbvio. A vítima não tem culpa, você não tem culpa. Se você sofreu isso, você não tem culpa. Você é uma pessoa como qualquer outra e tem todo o direito de levar a sua vida tranquilamente. Tem pessoas que demoram décadas para superar. Eu uma vez estava fazendo uma palestra em Rio Verde, em Goiás, é uma cidade muito bonita e tal, e estava lá falando, de repente no meio da conversa levantou uma senhora e começou a falar e contar o caso dela. Uma senhora assim de uns 50 anos, e eu não a interrompi, claro, e ela falou ali para ela, parece que foi um desabafo público, assim, uma coisa, ela disse que nunca tinha falado daquilo e ela teve vontade de falar e falou. Pessoas famosas passaram por isso também, tem casos aí famosos, da Xuxa, né? Da Oprah Winfrey, ela falou que foi assim com ela também, se eu não me engano. Essas pessoas têm que, às vezes, ouvir assim, publicamente, olha, você não tem culpa e, pelo contrário, você conhece, você pode ajudar a gente a trabalhar nessa prevenção, porque eu conheço várias pessoas que fizeram assim e são muito bem-vindas. A gente vê muito, a gente atende a delegacia direcionada para crimes cometidos contra menores de 18 anos, mas o crime tem que ter acontecido quando a vítima era menor. Então, é muito grande o número de mulheres que a gente recebe aqui, já com mais de 20 anos de idade, que esperam ficar adultas para poder fazer alguma denúncia, para poder reportar o que aconteceram com elas, exatamente por isso, por vergonha, por não querer desestruturar a família, e a gente vê como que às vezes, muitas vezes isso acontece e fica no âmbito familiar. Hoje mesmo, um dos mandatos que a gente cumpriu era uma situação assim, eram 4 mulheres da mesma família que foram abusadas, algumas já com mais de 20 anos, até que uma de 15 resolveu falar, resolveu procurar ajuda. Ela falou, eu vou procurar o conselho tutelar, eu vou procurar alguém, mas isso não pode acontecer. E quando ela conseguiu alguém para trazer ela até a delegacia e ela relatou, ela falou, olha, todas as minhas tias já foram abusadas por ele. E todo mundo fala assim, ele é assim, não pode deixar as meninas da família perto dele. A que ponto então, chega, olha? A família aceitava aquela situação. Ele é assim. Ele é assim, tem que deixar as meninas longe dele. Então, assim, como que isso fica no âmbito da família e como essas mulheres passaram por isso por toda uma vida, várias, e provavelmente uma sabendo do crime que a outra foi vítima, e sem falar nada. E graças à coragem de uma adolescente de 16 anos que trouxe à tona o fato, a gente conseguiu apurar isso tudo e ele conseguiu ser responsabilizado. Então, como o senhor tinha falado antes, essa responsabilização do autor para a vítima é muito importante, para que ela sinta que aquilo que ela fez foi significativo não só para ela, mas para outras pessoas também, e para evitar que outras pessoas da família fossem vítimas, porque agora ela tem 16, mas daqui a pouco vai ter mais uma criança de 8, uma de 9, e a situação vai continuar acontecendo.
Então, é preciso que isso seja noticiado, que isso seja divulgado, como o senhor falou, que a vítima não tem culpa, às vezes, pelo rompimento familiar, porque isso vai gerar um rompimento familiar e a vítima vai se sentir culpada. Imagina a cabeça de uma criança de 10 anos, imaginando Ela vai que sentir que ela... ela não vale nada, que fizeram o que quiseram com ela e não deu nada para ninguém, porque ela não vale nada mesmo. E olha, e tem muita gente que faz isso mesmo. Outro dia, hoje me perguntaram por que eu estou há tanto tempo tratando desse assunto paralelamente ao meu trabalho, né, desde 2008 especificamente nisso. Eu não escolhi esse assunto, não. Eu fui lá no Senado para tratar de adoção. Estava sendo aberta a CPI, aí começou, eu forneci algum material e comecei a trabalhar, e comecei a ver aquilo e fui me enfronhando. E no começo a gente foi para uma audiência, eu gosto de contar esse caso, eu vou ser rápido, tá, gente? Não vou... Mas eu acho que é relevante aqui para a situação e para sensibilizar as pessoas, porque isso que eu vou falar acontece todo dia. Nós fomos lá em Vitória, no Espírito Santo, ver vários casos de abuso e exploração sexual numa audiência pública. E fomos ouvindo as pessoas e eu estava auxiliando na audiência pública realizada pelos senadores lá da CPI. E apareceu o caso seguinte, a menina se chamava Stephanie, e eu no meu livro até botei outro nome, mas eu já há muito tempo já que eu já revelei o nome dela, é esse, Stephanie. Que Deus a tenha em bom lugar, porque o que aconteceu é que desde bebê ela era violentada pelo pai, um usuário de droga, um desclassificado em todos os sentidos, né? Ele fazia isso enquanto ela tinha meses de idade, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, fazendo aquilo. E a mãe nessa história? A mãe tinha medo dele, porque apanhava, a mãe tinha vergonha dos vizinhos, a mãe dependia financeiramente dele, a mãe tinha 1000 desculpas para não fazer o que ela tinha que fazer, só desculpa porque não tem justificativa para isso. E eu já cansei de ouvir desculpas parecidas por aí, de mães ou pais ou tios, pessoas que não tomam providência por alguma desculpa. Mas essa mãe ali, ó, vendo acontecer, apanhando também e deixando acontecer aquilo. Aí, vizinhos, parentes sabiam do que estava acontecendo, alguns faziam vista grossa, outros fingiam que não sabiam. O fato é que ninguém falava nada. E a menina ali, sofrendo abuso, definhando, deixando de crescer, deixando de se desenvolver. 2 anos e meio ela tinha quando finalmente alguém resolveu fazer alguma coisa. Alguém, um vizinho, levou para o Conselho Tutelar, levou para o Ministério Público, mandou para a Polícia Civil, instaurado inquérito, finalmente saiu um mandado de prisão para esse sujeito, ele já tinha desaparecido, a criança foi levada para uma entidade de acolhimento, um abrigo. Eu tive lá, conversei com as curadoras, as cuidadoras que a receberam a Stephanie, e elas disseram que ela chegou lá muito machucada, com cicatrizes antigas, machucados mais recentes, quase não tinha cabelo, apesar de 2 anos e meio, quase não falava, apesar de 2 anos e meio, muito abaixo do peso, muito arredia, ela não ia no colo das pessoas, ela sequer permitia ser tocada. E ela ficou 3 meses no abrigo, e 3 meses ela desabrochou, ela engordou, o cabelinho nasceu, começou a brincar com outros. Ela simplesmente parou de ser torturada. Então ela teve um mínimo, né? Comida, um pouquinho de atenção, de carinho ali. Foram os melhores 3 meses da vidinha dela de 2 anos e meio, com certeza. E aí chegou o Natal daquele ano que aconteceu tudo isso, e optaram por mandá-la passar o Natal com essa mãe omissa, criminosa, estupradora também, porque para mim qual a altura. Mas fizeram isso, mandaram, e não deu outra. Esse crápula voltou para casa, mais uma vez ele abusou sexualmente dessa criança e abusou dela de uma forma tão brutal que causou a morte dela durante o estupro. E ele relatou isso de um jeito que me causou uma revolta tão grande que eu não consigo lembrar disso sem ficar pé da vida, para falar a verdade. E eu vi o auto de corpo de delito
do corpinho da Stephanie e vou dizer para vocês, eu estou cansado de ver isso, vocês também veem. A gente tem que ver esse material, mas nunca vi nada tão ruim, porque eu sabia o contexto também, né? E porque era uma criança. E eu fiquei tão revoltado naquele dia que eu tive uma vontade enorme de falar, eu não vou mais, eu vou embora para casa, vou cuidar da minha vida, não quero mais saber disso. Larguei. Não quero mais, eu vou lá fazer outras coisas. E nesse momento, pai, passou um tempo, no dia seguinte minha cabeça já tinha mudado e eu acho que a gente tem que mudar, por isso eu estava falando daquela situação lá da pessoa que já sofreu abuso, porque quando a gente fica assim, indignado ou com raiva ou revoltado, a gente tem que usar essa força para uma coisa boa. A gente não pode saber que existem essas coisas, ver essas coisas e não fazer nada. Então, eu digo que eu estou até hoje, 11 anos ou 12 anos depois disso, aqui, continuo viajando aí, falando sobre essas coisas e tentando atender as pessoas e escrevendo e fazendo o que eu posso. Porque a gente não tem capacidade, a gente não tem direito de ficar calado diante dessas coisas. Então, quando fala assim, não sei se eu vou fazer a denúncia, me parece uma coisa tão absurda. Porque como é que a pessoa vai conviver com isso? Na cabeça dela, ver que isso está acontecendo e acontece todo dia. Tem 1000 Stephanies, tem 1 milhão de Stephanies por aí. Isso acontece toda hora. E quem sabe tem que falar. Não tem opção, não. Se vai dar trabalho, se vai ser desconfortável, aguenta. Isso não é nada perto do que uma criancinha de 2 anos e meio aguentou. Então vai lá e dá a sua palavra. A palavra de uma pessoa é prova. Uma pessoa de bem tem direito de chegar lá e falar aquilo que ela acredita. Não é uma denúncia anônima. É bom, é útil, é melhor do que nada. Mas não é prova. Eu aconselho uma coisa. Vá lá e fale o que você sabe. Não é fácil, não é chato, às vezes é desconfortável. Mas você consegue, você pode. É muito melhor você... vidas, né? Muito melhor do que o contrário, que é aceitar esse tipo de coisa. Exatamente. Nosso tempo está finalizando. Infelizmente, a conversa estava maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de participar de uma conversa tão importante com 2 profissionais que eu admiro tanto, Dr. Cazé e doutora Elisa, minha colega. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade e ressaltar o que o Dr. Cazé falou. Como que você pode contribuir contra esse tipo de crime? Denunciando, reportando, se você sabe que alguma criança está sofrendo violência. E que você, doutora, deixasse sua palavra agora também, doutor Cazé também. Doutora Renata, só... Desculpa. Primeiro as damas. Obrigada. Eu digo que quando nós observamos alguém se afogar, né, a gente vai salvar. Então, fazendo essa comparação, é o que nós temos que fazer nesse caso. Denunciar, como o doutor Cazé muito bem disse. Denúncia anônima é bom, manda pra gente, mas vai lá, contribua, salve a vida, né, de uma criança, de um adolescente. Agradecer muito à Polícia Civil pelo convite, a doutora Renata pela confiança. Um prazer, doutor Cazé, dividir o bate-papo com o senhor. Espero que outros venham. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado à Polícia Civil, grandes amigos que eu tenho na polícia, amigos de infância, amigos mais recentes, e um prazer enorme estar aqui com a doutora Renata novamente, conhecer a doutora Elisa e dizer que sim, a gente pode denunciar, é importante, a gente também pode evitar que aconteça, às vezes com a nossa simples manifestação. Sabe? Você vai lá, coloca uma fotinha no Instagram, é útil. Está lembrando alguém que você está atento e está fazendo essa pessoa ficar atenta também. Você veste aquela camisa bonita que tem uma florzinha assim amarela, faça isso. Isso não é só vestir uma camisa ali com uma coisa interessante, não. É proteção. É dizer, é dar o recado. Estamos atentos e não vamos permitir abuso e exploração sexual de criança. É isso mesmo. Obrigada a todos pela participação. A live vai ficar salva no IGTV da Polícia Civil e agradeço novamente a participação da doutora Elisa e doutor Cazé. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.
be my can. So anytime you saw me